pense nas residências mais grandiosas que você já viu. Essas casas não chegam nem perto das que serão apresentadas no vídeo de hoje. Estamos falando de propriedades absolutamente enormes. Então, junte-se a mim enquanto faço um tour pelas 15 maiores mansões do mundo. Começando em 15º lugar, temos a entrada que faz todas as outras mega mansões parecerem modestas. Localizado em Brunei, o magnífico Palácio Istana Nurul Iman é a residência oficial do Sultão de Brunei, oferecendo incríveis 2,1 milhões de pés quadrados de espaço. Parece impressionante, não é? No entanto, o sultão e sua família provavelmente não veem isso como algo exagerado, e você também não acharia se tivesse que viver lá. O Palácio Istana Nurul Iman possui 1.788 quartos, 257 banheiros, uma mesquita para 1.500 pessoas, 200 estábulos para pôneis de polo, 5 piscinas e uma garagem para 110 carros. Traduzindo o nome do palácio, temos a Palácio da Luz da Fé, projetado em 1984, com um custo de quase US$ 1,5 bilhão na época. O valor provavelmente aumentou desde então. Ao observar o exterior, você notará as cúpulas douradas e os telhados abobadados, combinando com a arquitetura local malaia e islâmica, tornando a casa mais extravagante do mundo. Vale destacar que o palácio não serve apenas como residência privada do sultão, mas também como acomodação para dignitários estrangeiros e abre para visitantes 3 dias por ano, no final do Ramadã. No 14º lugar, encontramos a Vila Leopolda, uma das residências mais caras do mundo. Situada na Riviera Francesa, esta propriedade à beira-mar pertence a Lili Safra, viúva do bilionário banqueiro Edmond Safra. Com 50 acres no departamento dos Alpes Marítimos da Côte d'Azur, a Vila Leopolda é tão famosa que serviu de cenário para o filme A Touquet à Tief, de Alfred Hitchcock, em 1955. O que torna essa vila tão especial, além das vistas e da amplitude? A propriedade inclui uma estufa comercial, uma cozinha ao ar livre, uma piscina e até um heliponto. Tudo isso, permitindo que a senhora Safra se desloque de maneira conveniente pelo mundo. A Vila Leopolda leva o nome de Leopoldo II da Bélgica, que presenteou esta residência a sua amante no início do século XX. Desde então, passou por várias renovações e hoje vale quase US$ 1 bilhão. Na 13ª posição, destacamos o majestoso Palácio de Buckingham. Apesar de ser designado como um palácio, é fundamental ressaltar que este ainda é o lar permanente de alguém. Dotado de grandiosidade, o Palácio Real ostenta uma impressionante quantidade de 775 quartos, entre os quais encontram-se 52 quartos reais e de hóspedes, 78 banheiros luxuosos e 92 escritórios funcionais. A magnitude deste complexo é tal que, praticamente, as pessoas podem residir lá por décadas sem despertarem muita atenção. Com uma avaliação extraordinária de cerca de US$ 3 bilhões, o Palácio de Buckingham não é apenas uma residência real, mas também abriga a renomada Galeria da Rainha. Nesse espaço magnífico, é possível contemplar a coleção real de arte, que proporciona uma jornada única pela rica herança cultural e histórica. Essa suntuosa propriedade, ao longo dos anos, tem sido testemunha de eventos marcantes e é um verdadeiro tesouro arquitetônico que perpetua a tradição e a grandiosidade monárquica. No 12º lugar, encontramos a One Belware, uma mansão que até o príncipe de Bel-Air sonharia em habitar. Espalhada por quase 100 mil pés quadrados, esta casa não é apenas uma das mais caras do mundo, mas também uma das maiores nos Estados Unidos. Desenvolvida por Nili Niami e projetada pelo arquiteto Paul M. Selin, a mansão possui tetos de 26 pés de altura, 21 quartos, 5 piscinas, 42 banheiros e uma garagem para 30 carros. Além disso, proporciona vistas panorâmicas de Los Angeles, das montanhas San Gabriel e do Oceano Pacífico. O proprietário pode desfrutar de uma variedade de vistas, dependendo do seu humor, e, é claro, há o preço a ser considerado.
A mansão One Belwer estava originalmente no mercado por 340 milhões de dólares, mas só em 2022 que um comprador apareceu. Eles conseguiram adquirir a propriedade com um enorme desconto, pagando apenas 126 milhões. No 11º lugar, temos a mansão Vittenhurst, também conhecida como Vittenhurst, localizada em Londres, Inglaterra. Esta construção no estilo Georgian Revival foi erguida no início do século XX e tem uma rica história, servindo como cenário para produções cinematográficas notáveis. Apesar dos desgastes naturais ao longo dos anos, a mansão passou por uma significativa reforma em 2008, adicionando ainda mais valor à propriedade. Com 90 mil pés quadrados de espaço, oferece 65 quartos, incluindo 25 quartos, além de salões imensos, como o salão de baile, com 70 pés de comprimento e tetos de 20 pés de altura. A mansão Vittenhurst inclui uma sala de jantar, uma sala de galeria e uma sala de bilhar, tudo por um preço impressionante de 450 milhões de dólares. No 10º lugar, temos o santuário em Long Point, localizado no ensolarado condado de Santa Bárbara, Califórnia. Esta propriedade à beira-mar, chamada de santuário em Long Point, é um chancel incrível que pode ser seu por 160 milhões de dólares. Situada à beira de um penhasco com vista para o Oceano Pacífico, esta propriedade privada de 22 acres oferece uma vista deslumbrante exclusiva. Conectada por uma estrada privativa e fechada, a propriedade inclui 5 lotes de terra, proporcionando uma sensação real de realeza californiana. Construído por Bruce Kovner, proprietário de Hedge Fund, o santuário em Long Point apresenta 2 mansões, ambas com cerca de 8 mil pés quadrados, 10 quartos, 21 banheiros, uma cabana de spa e piscinas. Além disso, há um pomar de citros na propriedade, tornando este lugar verdadeiramente incrível. Mesmo com as 2 mansões, há espaço suficiente para construir outras casas, se desejar. Número 9, Casa Versace. Embora a mansão Versace em Miami Beach, Flórida, possa não ser o que era antigamente, suas paredes carregam milhares de histórias fascinantes. Quando Gianni Versace adquiriu esta vila de 60 anos, necessitando de grandes atualizações, o renomado estilista embarcou na tarefa de transformação. Ele converteu a antiga vila de 24 apartamentos em uma residência única, composta por 10 quartos, banheiros, 2 cozinhas, um bar, uma biblioteca e 3 salas de estar. Além disso, o magnata da moda adicionou 6.100 pés quadrados, incluindo uma academia, uma sala de vapor e um chuveiro amplo o suficiente para 8 pessoas. O custo total dessa transformação é impressionante? Uma incrível soma de 32 milhões de dólares. Embora hoje em dia os milionários e bilionários possam optar por adquirir uma nova mansão por esse valor, Gianni Versace estava determinado a ser o proprietário desta vila histórica. Ao explorar os renomados quartos da vila, como as suítes Vênus e Medalhão, você encontrará até mesmo um observatório no 3º andar. O teto do domo era pintado com um azul profundo salpicado de estrelas douradas, proporcionando aos convidados uma sensação cósmica. Este observatório tornou-se tão famoso que, supostamente, até mesmo Drake aproveitou a acústica para gravar música lá. Número 8, Mansão Pensmore. Situada nas montanhas Ozark, no Missouri, a mansão Pensmore é uma das maiores residências do país, abrangendo 72 mil pés quadrados e estendendo-se por 5 andares. Com 14 banheiros e 13 quartos, suas paredes exteriores, com cerca de 1 pé de espessura, são projetadas para resistir até mesmo aos terremotos mais intensos. A mansão Pensmore é conhecida por sua capacidade de suportar desastres naturais, como tornados de categoria F5, e até mesmo eventos causados pelo homem, como tiros de bala e explosões de bombas. A pergunta persiste: por que alguém desejaria travar uma batalha contra essa luxuosa residência? Bem, essa é uma incógnita, mas, no entanto, é impressionante. Talvez seja uma das poucas casas capazes de resistir a um apocalipse, graças ao concreto sustentável reforçado. A propriedade pertence a ninguém menos que Stephen T. Uff, um astrofísico, inventor e filantropo americano com um impressionante currículo. Ex-funcionário do Exército dos Estados Unidos e da CIA, Uff fundou diversas empresas de defesa e inteligência, vendendo-as eventualmente e acumulando cerca de 80 bilhões de dólares em ativos até 2015. Conhecido como Tool, ele afirmou que a mansão Pensmore deveria permanecer de pé pelos próximos 2000 anos. E quando ser tão rico quanto ele, talvez seja possível arcar com a tecnologia necessária para manter a casa por tanto tempo. Concluída em 2016 após 8 anos de construção, a Pensmore foi intencionalmente construída em uma área não sujeita a inspeções ou regulamentações governamentais, proporcionando a Uff liberdade para fazer literalmente o que quisesse, daí as paredes à prova de balas. No entanto,
Com uma casa desse porte, teorias conspiratórias inevitavelmente surgem. Muitos detetives amadores online acreditam que a mansão Pensmore abriga sistemas de defesa de última geração, enquanto outros imaginam que seja a entrada para uma série de túneis subterrâneos planejados pela Illuminati, destinados a serem utilizados em caso de uma guerra que ameace o mundo. Seja qual for a verdade, enquanto algumas teorias conspiratórias são divertidas de se explorar, é mais provável que a mansão Pensmore seja simplesmente o colossal projeto de um bilionário excêntrico. Número 7. Fairfield Punk. Ira Reinhardt, CEO e presidente do grupo Renko e bilionário em todos os sentidos, é o afortunado proprietário de Fairfield Pond, uma casa de estilo renascentista italiano nos Hamptons. Não há como negar que os Hamptons são uma das localidades mais ricas e extravagantes dos Estados Unidos, mas Fairfield Pond realmente deixa alguns vizinhos envergonhados. Esta suntuosa residência está situada em 63 acres de propriedade à beira-mar, que Reiner pode desfrutar exclusivamente para si. A mansão possui incríveis 62 mil pés quadrados de espaço, com 29 quartos, permitindo que o proprietário durma em um quarto diferente praticamente todas as noites por um mês. São 39 banheiros, e que mansão estaria completa sem uma sala de jantar de 91 pés? Isso soa mais como um salão de banquetes, para ser honesto. Esperançosamente para seus convidados, Ira Reiner sabe como dar uma festa. Estou certo de que qualquer criança com sorte o suficiente para colocar os pés dentro desta casa nos Hamptons terá um ótimo jogo de esconde-esconde interminável, o que seria incrível. Mas quando as pessoas querem se divertir um pouco, há uma pista de boliche, quadras de squash, quadras de tênis e 3 piscinas. Há também uma quadra de basquete e a cereja do bolo, uma garagem que pode acomodar até 100 carros. E tudo isso pode ser seu pelo preço de 248 milhões de dólares. Número 6. Villa Les Cèdres. Agora, mudando o foco para a França, temos a Villa Les Cèdres, também conhecida como Villa Les Cèdres. Esta suntuosa residência foi originalmente construída em 1830 e adquirida em 1904 pelo rei Leopoldo II da Bélgica. Avançando cerca de 200 anos, a casa foi colocada à venda em 2017 pelo grupo Campari, o atual proprietário, por um preço digno da realeza. A Villa Les Cèdres ocupa modestos 35 acres de terra, a maioria dos quais é composta por belos jardins e cedros, dando nome à vila. A casa em si é uma propriedade de 18 mil pés quadrados com 14 quartos, garantindo que a monotonia seja algo distante neste lugar. Ao explorar a vila, que mais se assemelha a um palácio, você notará interiores decadentes, como inúmeros lustres de cristal, entalhes em madeira ricamente trabalhados e diversas pinturas a óleo do século XIX. Para momentos de descontração, o proprietário pode visitar os estábulos, dar uma volta com os cavalos pela propriedade e até mesmo dar um mergulho na piscina olímpica. Quanto o grupo Campari estava pedindo por esta maravilha? Apenas 410 milhões, uma verdadeira pechincha. Número 5. Mansão Zemini. Anteriormente considerada a casa mais cara dos Estados Unidos, a mansão Zemini mais parece um resort do que uma residência unifamiliar, principalmente porque se estende por 16 acres de terra, indo da terra para o mar. Localizada nos arredores de Palm Beach, Flórida, esta magnífica mansão tem 12 quartos na casa principal, outros 7 na casa de hóspedes e um total de 34 banheiros. Existente desde a década de 1940, a mansão Zemini já foi lar da ícone da moda e socialite Gloria Guinness, mas agora pertence ao bilionário da tecnologia e ex-CEO da Oracle, Larry Ellison. Entretanto, é a vista que não tem preço, com 1.200 pés de frente para o Oceano Atlântico e mais 1.300 pés na via intracostal. Residir aqui é o mais próximo que alguém pode chegar de possuir um pedaço do paraíso, desde que tenha a quantia necessária. Projetada pelo arquiteto Marion Sims Witt nos anos 1940, a mansão Zemini foi inicialmente a residência da família farmacêutica Lambert, e desde então passou repetidas vezes pelas mãos das pessoas mais ricas do mundo. Número 4. Linwood Hall. Seguindo na lista, temos Linwood Hall, uma elegante residência em Elkin Park, Pensilvânia. Situada em 34 acres de terra, predominantemente aberta, a propriedade oferece 110 cômodos para se perder. Mas será que esta obra-prima clássica é uma boa escolha? Embora tenha sido colocada no mercado, retirada e recolocada diversas vezes, e seja a maior estrutura remanescente da arquitetura neoclássica do período áureo, você precisa ser tão rico quanto John D. Rockefeller para possuí-la. Linwood Hall possui 100 cômodos e requer entre 3 a 7 milhões de dólares anuais em manutenção, o que significa que qualquer pessoa sortuda ou azarada o suficiente para possuí-la acabará gastando exponencialmente mais a longo prazo do que qualquer pessoa normal gostaria. A casa também tem uma história reveladora. Originalmente propriedade de Peter A. B. Weidner, após sua morte, nenhum membro da família quis herdar a casa devido à sua grandiosidade, sendo algo difícil para uma única pessoa administrar. Em 1948, a casa com 100 cômodos foi vendida por meros 130 mil dólares ao líder de uma igreja no exterior que buscava usá-la para evitar o pagamento de impostos. Infelizmente, ele falhou miseravelmente nesse intento.
Número 3, Winchester Mystery House. A Winchester Mystery House em San José, Califórnia, é tão famosa quanto infame, tendo se tornado tema de livros, filmes e programas de televisão, e até mesmo inspirado um jogo de tabuleiro. Sua notoriedade está fundamentada na sua peculiaridade, tanto por dentro quanto por fora. Tudo começou no século XIX, quando o rifle de repetição Winchester foi utilizado na dizimação da população indígena americana, ganhando fama como a arma que conquistou o Oeste. Quando William Winchester, tesoureiro da empresa, morreu de tuberculose, sua esposa Sarah Winchester herdou uma vasta fortuna. No entanto, também herdou a suposta maldição de espíritos, fantasmas e demônios associados ao rifle Winchester. Considerada uma das mulheres mais ricas do mundo e assombrada por essas supostas entidades, Sarah construiu a casa para afastar os espíritos. A construção continuou até sua morte em 1922. A Winchester Mystery House possui 160 quartos, 40 escadarias, 13 banheiros e 47 lareiras, espalhados por 24 mil pés quadrados de um labirinto intrigante. A casa apresenta vitrais com concreto por trás, escadas que levam a paredes, portas para passagens secretas, e, por vezes, para o exterior da casa, onde a morte e o desmembramento parecem estar a apenas um passo de distância. Número 2, Mesa Vista Arente. A Mesa Vista Arente no Texas Panhandle é absolutamente deslumbrante e incrivelmente vasta, propriedade do falecido magnata do petróleo americano T. Bone Pickens. Estendendo-se por cerca de 65 mil acres, funciona mais como uma pequena cidade do que uma propriedade. Bone viveu na fazenda por quase 50 anos, e durante esse tempo, construiu uma variedade de comodidades tanto dentro quanto ao redor da casa principal. Além dos 20 riachos e lagos artificiais, a propriedade inclui um complexo principal multifacetado, agindo como um hotel para os hóspedes, e uma casa do lago com cerca de 12 mil pés quadrados, situada a 6 milhas a sudoeste. O complexo é enorme, contando ainda com um canil de 11 mil pés quadrados, uma capela, campos de golfe, um aeroporto privado e até mesmo um pub. Toda essa propriedade extraordinária pode ser sua por 250 milhões de dólares. Número 1, Biltmore Estate. A Biltmore Estate em Asheville, Carolina do Norte, é a casa de verão construída no final do século XIX para George W. Vanderbilt, um dos homens mais ricos da época. A propriedade é notável por sua mansão de estilo renascimento francês, considerada a maior residência privada nos Estados Unidos. Os Vanderbilts adquiriram a propriedade de 125 mil acres no final do século XIX, construindo a majestosa casa em apenas 6 anos. A mansão possui 250 quartos em 4 acres de espaço, incluindo 43 banheiros, 24 quartos, 65 lareiras e uma piscina coberta, algo raro naquela época. A propriedade também conta com uma extensa coleção de arte rara e antiguidades, bem como uma biblioteca com 10 mil volumes. Para chegar à mansão, visitantes, funcionários e residentes precisam percorrer a trilha principal de 3 milhas chamada Bamboo Flight. A Biltmore Estate tornou-se um marco histórico nacional em 1962 e foi adicionada ao Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos em 1966. E você, qual delas mais gostou? Deixe seu like, junte-se a nós, inscreva-se em nosso canal, pegue o refrigerante e a pipoca, e acompanhe nosso conteúdo. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tem vídeo novo no canal. Um abraço e até mais.